Eu sou Bernardo Suru, sou CEO da Bcrypto, grande parceiro da BAE. Temos aqui, para explicar um pouco, a Bcrypto, a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Nós congregamos os players que atuam no mercado cripto, ajudando nessa migração do mercado que nós temos hoje para um mercado ainda mais digital e ainda mais eficiente. Comigo aqui estão grandes pessoas, eu vou deixar para cada um se apresente. E aí, antes da gente começar, Cássio, uma pergunta, já começa uma pergunta para você, por favor, se apresente, assim, sucessivamente a gente vai fazendo essa dinâmica. Bom, prazer. Vamos lá. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Acho que esse é um tema, quem vem carpindo o mato, né, da tokenização, blockchain, tokenização, sabe o quanto é trabalhoso, né? Como que todos os processos iniciaram juridicamente, regulatoriamente, né? E como que qual que é o futuro da tokenização, né? Então, fazendo uma introdução sobre o BlockBR, nós nascemos em 2021 praticamente como um centro de pesquisa, trazendo vários escritórios jurídicos, né? E esses escritórios, nós tivemos o grande desafio de entender primeiro, né, o mercado de capitais ao todo. Então, isso significa o seguinte: quem são os estruturadores, quais são os instrumentos, vamos estudar todas as licenças regulatórias para ver o que o token, de fato, pode substituir, mas lembrando sempre, né, o mercado de capitais ele foi criado e constituído na relação de confiança, né, esse confiando nesse. Por isso que o instrumento financeiro ele acaba sendo tão caro. Só que nós, numa visão de não de ficar fazendo a estruturação do token em si, mas sim criar infraestrutura para o mercado de capitais, né, para os agentes regulados, principalmente, nós entendemos todos os instrumentos, LCI, LCA, CRI, CRA, CCB, tudo. Né, e entendemos também FIP, FDIC, todas as estruturas do mercado. Né. E aí, como que nós construímos infraestrutura? Né? Esse foi o nosso desafio, é o nosso desafio até hoje. A gente acaba entendendo que o nosso papel é dar autonomia, tá, para agentes do mercado. Henrique, por favor. Cássio, o que isso representa, no final do dia, para o assessor de investimento e para o estruturador do ativo? Qual que é o ganho real e o que isso representa, o que está por vir? Né? O que você observa como infraestrutura, olhando tudo isso, o que isso representa em termos de dinâmica? Perfeito, ótima pergunta. E fazendo um complemento também até o que o Pocai falou, numa visão de infraestrutura, quando eu falo sobre os custos de um instrumento, vamos pegar um CRI, por exemplo, né? Você tem lá 12, 13 intermediários. Lembrando que a relação de confiança do mercado, né? A infraestrutura não está aqui para substituir elas, mas está para reduzir essa fricção, né? Não precisa tanto intermediário. Ela tanto ajuda, né, na redução de custo do instrumento, onde o token ele empacota um CRI, um envelopamento de um CRI, por exemplo, né, tendo uma redução de custo para o tomador, como também ela traz um benefício muito grande, né, que é algo que a gente está trabalhando bastante, que é transformar o assessor em estruturador autônomo. Né, porque, a partir da infraestrutura, ele consegue ser um estruturador autônomo. Né, porque, quando você pensa, blockchain, não vou aprofundar tanto aqui a tecnicidade, mas quando você tem os registros em blockchain, quando você entende o instrumento e quando um token reduz essa fricção, você faz uma cozinha. Né? E dessa cozinha, o assessor senta na mesa com o tomador, o escritório também. Todo investidor é um tomador de crédito. Né? Começa por aí. Então, você tem benefício nas duas pontas. Né? E você dá o quê? Autonomia para o assessor. Não só para ele trazer o investidor para um ativo digital, mas que ele traga o tomador pela mão, faça um papel de um DCM, sem ser um DCM, por exemplo, né, a partir de uma ferramenta, e conecta os investidores ali, sobra muito mais dinheiro para todo mundo, a liquidez é muito maior. Exemplos, né, eu acabei não contando alguns casos de uso. No BlockBR, nós temos, por exemplo, ativos que pagam 5% na cabeça, tá, de consórcio. Né. Nós criamos uma joint venture para crédito carbono. Demoramos 3 anos para entrar no crédito carbono, porque não sou eu que falo sim ou não, são os escritórios jurídicos que falam agora vai. Né? E o crédito carbono, basicamente, a gente pega uma área, pega a matrícula da área, trava a matrícula no token, esse token só é
aliás, só é tokenizado depois de 12 meses, quando é bufferizado o crédito de carbono de fato. Só que qual que é a vantagem disso, né? Todo investidor tem área, entende? Para os assessores é maravilhoso, né? Porque você tem um spread aí bem bacana. Então, são inúmeras as vantagens, em energia, em agro, real estate. Então, você tem vários benefícios. Só complementar, acho que você tocou em um tema super importante, né? Porque as assessorias de investimento, elas vão crescendo e aos poucos elas vão vendo que não tem spread só na venda, né? Se você ficar dependendo só da venda, você não vai conseguir ter maior margem dentro do escritório, né? E aí você tem uma parte de eficiência de custos, que acho que foi comentado no outro painel, e você tem uma parte aqui que várias assessorias estão criando o seu investment, o seu IB, né? Só que o IB é uma área super cara, né? Então você ter plataformas que são quase que uma corretora as a service aqui para vocês, e aí uma originação é muito mais fácil você fazer, né? Porque vários assessores têm clientes PJ, então você origina o deal, traz esse deal, né, dessa empresa, a dívida que essa empresa quer tomar, e aí muitas vezes você vende na sua própria base, né? Então esse é um trabalho, penso que você está quase como uma corretora as a service, né? Obviamente dentro de um arcabouço regulatório diferente, mas que vocês podem fazer. Então acho que essa provocação sua é muito boa, né? Porque assessoria hoje não é só distribuição, né? Você pode originar também, você ter estruturadores aqui do outro lado que fazem esse meio de campo e oferecem uma plataforma também, é um caminho de eficiência muito grande. Como é que é feito esse novo modelo de escrituração? Né? Qual a aderência dela também regulatória? E se aqui, né, o porquê, como é que existe esse ganho de eficiência nessa cadeia, né, por estruturar, por exemplo, um CRI, né, trazendo ali maior eficiência e maior ganho? Ótima pergunta. Bom, posso começar pelo lado tributário, né? O lado tributário de um CRI, hoje, você não é mais isento, né? E a depender do modelo de oferta de um envelopamento de um CRI tokenizado, você ainda assim consegue isenção tributária. E aí você equilibra, né, esse ganho de capital, o ganho de capital com a tributação da estrutura do ativo. É menos escrituração e muito mais eficiência, né? E assim, eu até pego um gancho, né, sobre o momento regulatório, né? Nós, uma visão de infraestrutura, 88 maravilhosa, né? Como uma janelinha aberta para que o mercado pudesse caminhar. Mas o nosso core dentro da BlockBR como infraestrutura é entender cada papel de cada agente do mercado e qual o novo papel que ele pode exercer, né? Então, hoje, a gente utiliza a figura do depositário central, a B3. Né? Poxa, você tem uma B3 como depositário central custodiante, onde eu nem preciso da 88, talvez. Eu consigo fazer uma oferta de um ativo maior do que 15 milhões e utilizando uma infraestrutura, entende? Onde o token ele é só o veículo. Né? Então, é isso que a gente vem descobrindo dentro do mercado. Né? A gente vem literalmente carpindo o mato para entender, fala de escrituração, eficiência, instrumento, redução de intermediários, que tipo de infraestrutura. E assim, para onde vai? Né? Interoperabilidade no futuro. Essa interoperabilidade, o mercado inteiro vai ser tokenizado, isso é um fato. Tá? Eu acho que ninguém aqui pulou do Nokia para o iPhone, todo mundo aqui, talvez a maioria usou um BlackBerry no meio. Né? E a gente está no momento do BlackBerry, eu diria, né? Fazendo até uma analogia. Não, eu sou muito novo para isso. Agora... Então, a tokenização ela vai dar novos papéis. Aí cabe a cada um aqui dentro entender que papel você quer fazer. Né? Geradores de valor possivelmente não procurarão os mesmos meios para funding. Eles próprios terão autonomia para poderem fazer serem a oferta, né? Serem o painel de oferta. E isso é o que a gente enxerga. Né? Na visão de infra, a gente está sempre construindo para o mercado regulado, mas dando autonomia. É isso. Tá? Tudo é eficiência, distribuição e ganho em todas as pontas. Já que você pegou a palavra, a gente está falando de token, a gente está falando de uma nova economia, a gente está falando de algo que está mais acessível, que está mais amplo. Eu acho que a gente está chegando aqui numa conclusão bem legal. Mas, Cássio, você falou muito sobre a liberdade, né, sobre a possibilidade, diversificação. E você citou ali que, na estruturação de ativos, vários papéis
são ressignificados nessa estruturação que traz a ponta sempre mais sempre mais ganhos na ponta, né? Então sempre maior retorno na ponta, traz ali um engajamento na ponta muito maior. Dentro dessa cadeia, olhando o futuro, o que você entende que vai ser ressignificado e o que não vai ser de jeito nenhum, né? E como é que você enxerga num futuro aí, em termos de liberdade, mobilidade, em relação à tokenização? Nossa, pergunta bastante difícil, né? O mundo que a gente vive hoje é meio esquisito. Mas, bom, algumas figuras elas tendem a morrer naturalmente. Só que essas figuras elas já não fazem tanto sentido nem no mercado tradicional, né? E os ganhos são cada vez menores dessas figuras, como alguns registradores, por exemplo, já que o próprio blockchain faz o registro do próprio ativo. Que nem eu falei anteriormente, né? Eu acho que cada agente vai descobrir um novo papel dentro do mercado, né? A ressignificação dentro do mercado o escritório, a figura do escritório vai existir, sempre vai existir, na minha opinião, precisa existir. Tá? Eu não acho que o assessor ele pode ser, de fato, autônomo, mas ele vai ter uma autonomia dentro de ferramentas, dentro dos processos mais automatizados para serem mais escaláveis. Bancos e corretoras tendem a perder uma boa fatia, naturalmente, tá? Porque o mercado não é o token que descentraliza, são os papéis que são descentralizados, né? E não é o blockchain que interopera, são as ferramentas. O blockchain só registra. Né? Então, eu acho que talvez alguns de nós temos algumas opiniões diferentes, né? Mas assim, lembra da analogia Nokia, BlackBerry? Então, se você olha que o blockchain ele interopera e ele é o futuro, você já está indo direto lá para o iPhone 20, entende? Você precisa passar por todos esses processos, a ferramenta educacional, enfim, tudo isso. Eu não consigo te dizer ao certo o que será daqui a 5 anos. Eu acredito que o mercado inteiro vai ser tokenizado, porque Drex é token, token conversa com token, mas o mercado precisa ser preparado, educado. Né? E o papel de todos nós aqui não é tomar lugar de ninguém. Né? Isso é muito importante dizer, é migrar para um ambiente novo. Né? E essa migração que é o que a gente mais se importa, de aproveitar essa onda, de fato, e fazer com que os geradores de valor estejam na frente. Né? E aí vou citar o mercado agro, o mercado energia, o mercado imobiliário. Gente, olha a geografia que nós temos no Brasil. Sabe? Primeiro de tudo é acreditar no país. Primeiro de tudo junto com isso, é acreditar nas pessoas. Sabe? E eu acho que o blockchain, a tecnologia e tudo mais, ela é secundário para que a gente tenha uma economia mais forte, continuar acreditando. A inovação ela traz um poder muito grande, que independente de política, independente de qualquer coisa, a gente tem uma força muito grande para poder fazer acontecer. Né? E se a gente respeita, né, obviamente, respeitando sempre o regulatório, as oportunidades que tem dentro de cada licença. Se eu disser aqui que se você aproveitar uma regra da 161, um assessor pode virar uma corretora sem ter toda a estrutura de uma corretora, olha que autonomia. Entende? Então, e a 88, por exemplo, né, limitada a 15 milhões, mas isso vai cair, vai aumentar muito mais. É inevitável que fiquem com 15 milhões, não faz sentido, entendeu? Então, não tenho uma resposta exata, mas eu acho que eu já tenho um caminho.